Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, 19 de março. Estamos juntos iniciando aqui uma nova semana e eu desejo que ela seja produtiva e abençoada não só para você, mas também para toda a sua família. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre insônia. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema, tem também as vagas de emprego disponíveis para hoje, teremos a nossa enquete para você interagir, participar, respondendo aqui a nossa pergunta de hoje e também aproveitar a oportunidade e mandar sua dúvida sobre o tema. Fica conosco, teremos tudo isso e muito mais, porque o assunto do dia só está começando. E dormir uma noite inteira por pelo menos 8 horas diárias tornou-se uma tarefa quase impossível para grande parte aqui dos brasileiros. A rotina agitada, o acesso permanente aos celulares e às redes sociais, além do estresse diário, são fatores que estão piorando a qualidade do sono de muita gente e ocasionando cada vez mais insônia. O número, ele é alarmante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 40% da população mundial sofre com esse problema da insônia. Quem sofre de insônia se vê ali virando na cama sem parar, tentando dormir ou percebe que a mente ela está inquieta, remoendo pensamentos repetitivos. As horas passam, um novo dia chega e o corpo ali não se entrega ao sono. Quando é a hora de buscar uma ajuda de um especialista? Olha só, vamos saber com os nossos convidados de hoje. São duas convidadas que entendem e muito sobre o tema. Vamos conversar com a doutora Sandra Martinez. Doutora Sandra é neurologista, especialista em sono. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a doutora Cristiane Marcela. Doutora Cristiane é otorrinolaringologista e especialista em sono. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre a apneia do sono, um problema cada vez mais comum e que atrapalha a qualidade do sono de milhares de pessoas. Confira! 50% dos brasileiros se queixam da qualidade do sono, segundo o Ministério da Saúde. Um dos problemas mais comuns é a apneia do sono, que afeta 30% dos adultos. Dona Eliane sabe bem o que é isso. A gente pensa que dorme o sono todo, mas na realidade a gente tem vários episódios de acordar, né? Inconsciente. Aí no outro dia amanheço com bastante dor de cabeça, com sono ainda, eu já me acordo com sono, querendo dormir mais. Estou sempre cansada. Eliane tem 45 anos e descobriu a apneia através de familiares. Roncava muito e aconteceu até de eu me acordar com o meu próprio ronco. Então isso foi me incomodando, porque eu não podia viajar para dormir com outras pessoas no mesmo quarto, porque eu ia incomodar as pessoas, né? Aí eu procurei um médico para investigar o ronco, né? Aí foi quando eu fiz o exame da apneia. A apneia é um distúrbio em que ocorre vários episódios de fechamento da via aérea, ou seja, a faringe do paciente, a garganta, ela colapsa, ela cola e o paciente fica sem respirar. Então, diante disso, todo o organismo sofre, porque a oxigenação do sangue cai, então o cérebro sofre, o coração sofre, os vasos sofrem, todos os órgãos sofrem decorrente disso. O paciente pode ter uma alteração cardíaca grave, ele pode ter maior chance de desenvolver infarto e até morte súbita. Essa doutora explica que quem possui apneia do sono muitas vezes nem sabe. Normalmente o paciente não sabe que ronca porque ele está dormindo, mas qualquer acompanhante ou colega que durma com o paciente ou o companheiro fala, você roncou hoje, você roncou, e o paciente não acredita, né? Às vezes a pessoa não sabe. E o ronco é o principal, é o fator inicial. Então, os principais fatores de risco são a obesidade, que a gente sabe que em torno de 60% dos pacientes têm pelo menos sobrepeso, então de sobrepeso à obesidade, mas também fatores como hipertensão, a gente já sabe que a apneia é um fator de risco para hipertensão, a faixa etária também a gente percebe,
o pescoço mais largo, tem algumas alterações, pescoço mais curto, paciente que tem a mandíbula mais retraída. Eliane passou por alguns exames para diagnosticar a doença e buscar o melhor tratamento. Ela foi diagnosticada com apneia grave. O principal fator de risco para ela é a obesidade. Eliane pesa 133 quilos. O tratamento dela inclui a cirurgia bariátrica e o uso de um aparelho para o resto da vida. Se chama CPAP, que é um aparelho que dispõe de uma máscara conectada a uma mangueira e que é conectada a um aparelho que é ligado na tomada. Então, esse aparelho ele produz uma pressão positiva, ou seja, ele empurra o ar para dentro da via aérea, no caso de Dona Eliane. Então, ele evita que a faringe colapse. Qualquer pessoa pode desenvolver apneia, inclusive crianças. Porém, os homens são mais propensos, principalmente quem possui idade acima dos 50 anos. A doença tem tratamento. A gente dispõe de outros tratamentos, como, por exemplo, o aparelho intraoral, que é um dentista que proporciona. Então, ele faz um aparelho, que é um molde para cada pessoa, que tenta puxar a mandíbula para frente. Existe também a interação com a fono, a audiologia, que faz umas terapias na cavidade oral, com a língua, com o palato, que é o céu da boca. E o otorrino também tem um papel importante, que é a cirurgia. Alguns casos bem selecionados, que têm alterações anatômicas na faringe, ou seja, uma amígdala hipertrofiada, muito grande. Pois bem, você acompanhou na reportagem, a Eliane está sendo muito bem tratada por uma equipe médica, né, que também entende bastante sobre o assunto. A princípio, ela suspeitava apenas de insônia, porque no dia seguinte ela sentia um certo cansaço, né, uma sonolência, mas com a ajuda de uma especialista, ela conseguiu descobrir que se tratava de apneia do sono, um problema que também atrapalha a qualidade do seu sono. Daqui a pouquinho vamos entender muito mais sobre o tema em debate. Hoje, lembrando que vamos conversar aqui no nosso estúdio sobre insônia, do diagnóstico ao tratamento. Mas agora a gente abre aqui o espaço do programa para você participar, para você interagir. Vou explicar o que é que você deve fazer a partir deste momento para interagir aqui junto conosco. Vamos lançar a nossa enquete de hoje. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando e a pergunta de hoje é a seguinte. É muito simples a pergunta. A gente quer saber de você se você sofre com insônia. Sim ou não? Liga pra gente, participa. Você já pode interagir respondendo a princípio a nossa pergunta. Você sofre ou não de insônia? 3424-1547 é a nossa linha interativa, ela já está disponível a partir deste momento para você responder aqui a nossa pergunta e também mandar sua dúvida sobre o tema. Você tem acesso à internet? Então entra na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet, está disponível para você deixar seu depoimento, sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. 99177-4828 é o nosso WhatsApp, também outro canal para você se comunicar com a gente, 99177-4828. Você manda sua dúvida que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, quando dormimos menos do que o necessário, o nosso corpo ele manda sinais de que não está bem. O sono ele é restaurador e promove melhoras significativas em nossa saúde física e mental. Dormir bem, sem interrupções, ali evita o surgimento de algumas doenças e ajuda também o corpo a se recuperar de algumas condições como a gripe. Por isso, é importante ficar atento a qualquer alteração no padrão do sono. E quem vai nos ajudar a entender muito mais sobre o tema são as nossas convidadas de hoje. Desde já, quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Sandra Martinez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de mais uma vez tentar esclarecer a importância que é dormir bem. Também queria dar boas-vindas à doutora Cristiane Marcela. Seja bem-vinda, doutora, aqui ao nosso programa. Obrigada. Também fico muito contente em poder ajudar a população a falar sobre esse tema tão importante e atual. Falar sobre insônia, a gente lembra logo do sono, da qualidade desse sono, porque é importante, né, a gente ter um sono de qualidade. Mas vamos explicar para quem está em casa, compreender melhor, o que seria o sono? Como é que a gente poderia definir o sono? Falamos que é importante, mas o que é o sono em si, doutora? O que eu falo? O sono é um estado que ele é absolutamente normal e necessário para o nosso organismo como um todo.
Ele ocorre em ciclos, a gente tem o sono dividido em não REM e REM. O REM é onde a gente sonha, principalmente aqueles sonhos mais vívidos durante o REM. E ele acontece à noite, sempre alternando com os períodos de vigília durante o dia, na espécie humana. E o sono não REM é aquele que geralmente vem primeiro do que o REM, é onde o cérebro vai funcionar, gastando menos energia, repousando mais, e é onde vai haver uma limpeza dos neurônios e das sinapses entre um neurônio e outro. Ela ocorre durante o sono não REM, principalmente o sono profundo. Então é como se fosse um detox do cérebro, daquilo que a gente acumula durante uma vigília prolongada, das neurotoxinas de uma vigília muito longa. Então a gente dorme para o cérebro relaxar, gastar menos energia, tirar o que possa ser nocivo para o cérebro, se preparando para a vigília do dia seguinte, para trabalhar, para estudar, tudo adequadamente. Aí organiza-se também a memória, consolida-se o aprendizado. Então, se você não dorme bem, dorme pouco, ou até dorme a quantidade suficiente, mas tem algum problema de sono, feito a apneia do sono que essa paciente tinha, o cérebro não vai descansar, a memória não vai ser organizada, o aprendizado não vai acontecer. Então, o paciente vai se sentir mais cansado, fadigado, esquecido durante o dia. A gente tem uma imagem bem interessante para ilustrar ainda mais aqui o nosso bate-papo, né? São algumas fases do sono que a gente poderia detalhar um pouco mais, a doutora Cristiane também pode ficar à vontade. A primeira fase seria o adormecer, né? Como é que a gente entende essa primeira fase do adormecer? Nessa ilustração, essa fase inicial da transição da vigília, que é o estado de atenção, de alerta, que a gente está durante o dia fazendo as nossas coisas todas. Então, nessa fase do adormecimento, há uma liberação de vários hormônios, mas particularmente da melatonina, que é como se desse um comando para o cérebro de que está na hora de desacelerar. Então, na maior parte das pessoas, isso gira em torno de 9 da noite, 8, 9 horas da noite, e a pessoa começa a ter uma diminuição do ritmo, da velocidade das ondas cerebrais e também da capacidade de concentração, da capacidade de fixação de ideias. E aí ele passa dessa fase 1, que é essa fase transicional, para um sono bem leve, aquele sono que a gente às vezes não sabe se está dormindo ou se está acordado. Então aquele sono que a gente às vezes ainda escuta quem está do lado, que às vezes a gente ainda dá uns sustos, como se estivesse caindo, é bem comum. Né? E é uma fase curta, é como se fosse do acordado para o dormindo. Né? Iniciando aí o sono profundo, que é essa fase 3 que Sandra acabou de falar, que é o sono profundo não REM. Então é um sono profundo onde a gente tem uma grande faxina metabólica, né? E é muito importante, porque é aí que as crianças liberam o hormônio de crescimento, não só as crianças, mas os adultos também, e várias outras substâncias que refazem o sono. E aí depois ali tem essa continuação da fase 4, né, essa faxina, essa geral. Na fase REM, ali que seria esse último desenho aí, a gente está com a musculatura toda paralisada e a mente bem acelerada, fazendo conexões das coisas que a gente vivencia, formando os sonhos, né? E isso se dá de uma forma cíclica. Como Sandra falou, esse episódio todo aí dura em torno de 1h30. E isso a cada 1h30 se repete, em torno de 6 ciclos durante a noite. Então todo mundo, né, passa por esses ciclos. Sim. Todas as noites. Dormindo bem ou não, em algum momento ali daquele sono você vai passar por todas essas fases. Isso é o normal. A maioria das pessoas tem capacidade, sim, para fazer todo esse ciclo, elas passam por todo esse ciclo. Eventualmente, alguma doença do sono, como uma apneia muito grave, pode não deixar que a gente tenha o sono profundo. Aí ela pula o sono profundo, que é onde, onde ocorre a faxina cerebral, onde realmente o cérebro fica pronto para todas as atividades e os desafios da vigília seguinte. Uma paciente que não tem uma apneia tão grave, geralmente ele passa por todas as fases do sono, sim. Quem está em casa nos acompanhando, né, viu a importância do que é o sono, né, viu a importância do sono para a nossa saúde, dá uma melhora física e também mental, quando respeita todas essas fases. Mas quem sofre de insônia? Geralmente, né, acho que chega a passar por alguma dessas fases ou não consegue nem pregar o olho. Como é que a gente compreende a insônia? Em qual momento que a gente pode desconfiar, né, que essa ordem aqui não está sendo obedecida pelo nosso organismo e a gente precisa de alguma ajuda? Qual é o momento, né, que a gente vai buscar
essa ajuda médica? Quando a gente suspeita de insônia, tem alguns sinais que a gente poderia dizer para quem está em casa nos acompanhando que a partir deste momento é preciso buscar uma ajuda com um especialista? Então, como Sandra falou, essas fases, isso faz parte do que a gente chama de ciclo do sono normal. Né? E o que desmistifica a ideia de que o sono é uma hora vazia, uma hora morta, onde nada se acontece. Então, por aí você vê que quando se destrincha, cada fasezinha daquela tem a sua finalidade. Então, a pessoa que não tem nenhum distúrbio do sono, ela passa por essas fases em torno de 5 vezes, no adulto normal. Mas o paciente com insônia, que são também vários subtipos de insônia, ele tem dificuldade ou para iniciar, né, insônia inicial, ou uma insônia para manter, que é manutenção, então você no meio da noite se acorda e não consegue mais dormir, ou aquela insônia terminal, que você acorda muito cedo, muito antes do que devia, e não consegue dormir de novo. O que acontece? Inevitavelmente, com o passar dos dias, se isso for uma coisa que se repita, além da angústia durante a noite, pelo fato de estar todo mundo dormindo, de a pessoa saber que precisa dormir e não conseguir, então ele fica virando da cama de um lado para o outro, fica angustiado com isso, no outro dia ele vai ter um estado de fadiga, e aí vai todas as complicações de uma não restauração fisiológica. Aí ele procura que especialista para ter uma ajuda a princípio? Um clínico geral é a porta de entrada ao serviço médico? Como é que a gente compreende? Pode Tem ser essa a queixa? porta de entrada um clínico geral, porque às vezes chegar até um ambulatório de sono no SUS é meio complicado, demorado, ou um psiquiatra ou um especialista em sono, quando a coisa é crônica, já arrastada, já está usando medicação, não melhora, é interessante que ele procure um médico que faça sono. É importante falar que na maioria dos casos o diagnóstico de insônia ele é clínico, ele sai pela conversa com o paciente, não sai através de nenhum exame. Os exames podem ajudar, obviamente, mas o diagnóstico é clínico, então tem, como a Cristiane falou, ou dificuldade para iniciar, ou manter o sono, ou um despertar muito precoce, ou todos misturados das diversas maneiras. Há pelo menos 3 meses, aí a gente considera como insônia crônica, de 3 meses para cima, e pelo menos 3 vezes por semana. Se for uma coisa eventual, a gente nem classifica como insônia. Então, essa insônia crônica, pelo menos 3 vezes por semana, há pelo menos 3 meses, é interessante procurar um médico, um clínico e depois um especialista em sono. E além da queixa noturna, tem que haver também algum prejuízo diurno das atividades do paciente, como sonolência, fadiga, basta ou sonolência ou fadiga, que são os mais comuns, dor de cabeça, irritabilidade, a memória ruim, uma preocupação excessiva com o sono também, é importante que haja pelo menos alguma alteração diurna. Quando a gente fala, né, que um problema se torna crônico, não é porque não tem cura, é pela quantidade de repetição, né? Pelo 1 mês, tempo. 2 meses, 3 meses. Isso. Passado 3 meses se chama de crônico, não porque não tem cura. Isso. É porque Causa está do se repetindo tempo, muito e que precisa de ajuda, mas tem tratamento. Sim. Tem cura também a insônia? A gente já adianta. Tem? Tem cura. Como a gente tinha falado, existem vários tipos de insônia. Quando você tem uma insônia mais pontual por um processo de estresse local, um problema de emprego ou um problema que seja uma coisa resolutiva, provavelmente essa insônia, passado esse fator causador, né, ela pode ser curada. E existem alguns casos mais difíceis onde você não tem uma cura, mas você tem um controle, né, e você consegue que o paciente melhore o que a gente busca, melhorar a qualidade de vida e do dia seguinte ele está se sentindo pleno. A gente falou, né, de um dado alarmante, 40% da população mundial hoje sofre de insônia. Como é que a gente atribui, né, esse aumento? Porque cada vez mais vai aumentando o número. São mais fatores que estamos sendo expostos e por isso vem contribuindo para esse crescimento? Sim, geralmente o que a literatura médica mostra é que em torno de 30% a 40% de toda a população mundial vai ter insônia em algum período da vida. A insônia crônica, que é aquela que dura anos, mais de 3 meses, às vezes décadas, é em torno de 10% da população. A maioria acaba se resolvendo antes disso. Obviamente, com a sociedade moderna, o próprio advento da luz artificial já começa a atrapalhar mais o sono. Os grandes estresses, as redes sociais, ter que responder rede social, aí quando chega em casa, responder todo mundo, aí vai para Facebook, a luz artificial, a luz do celular, fica na cama assim, às vezes até deita para dormir, mas aí tem a luz do celular,
ou do tablet ou da TV, a luz atrapalha o início do sono, porque ela retarda a produção normal e cerebral da nossa melatonina. Como o Cris falou, que a melatonina, ela começa quando a luz natural se põe, o cérebro começa a aumentar a produção para preparar o cérebro para o sono. Ela nem mantém o sono, mas ela ajuda no início do sono. A gente acende uma luz no nosso olho, a produção já é retardada, ela vai acontecer mais tarde. Então, essas atribuições do dia a dia, estresse, muito problema, muito estresse, você fica com o cérebro mais ativo e não consegue desligar, então acaba aumentando o risco e a prevalência de insônia. Doenças psiquiátricas também, as pessoas ficam mais deprimidas, muito ansiosas, com muitas coisas para fazer, também aumenta a chance de ter insônia. E pelo ritmo que a nossa sociedade vai, né, a tendência de crescimento ainda mais desse percentual, doutora? Isso é uma preocupação mundial, né? E muito tem se estudado de formas de conviver com a tecnologia e com o mundo moderno que não atrapalhe tanto a nossa fisiologia do sono. Né? Então, muitas coisas em relação a diferentes espectros de luz, que com diferentes comprimentos de onda, já tem sido estudado. A parte da conscientização mundial, global, por isso que é importante bater sempre nessa tecla, do que a gente chama de higiene do sono, que você tem que se comportar de uma forma mais adequada, não se deixar levar tanto pela tecnologia, assim como a gente faz com a alimentação, assim como a gente faz pela atividade física. Então, é um comportamento que vai ter que ser enquadrado da nossa vivência, né, como necessidade obrigatória, sob o custo de, se não fizer, aumentar muito o índice de muitas doenças crônicas. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre insônia. E a partir de agora vamos descobrir o que é notícia na internet sobre esse tema que está sendo debatido e que vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando. Nós temos uma informação do site da revista Exame. Pesquisadores encontram possível causa da insônia. Um estudo da Universidade da Califórnia, São Diego, mostrou que a insônia pode ser hereditária. Os pesquisadores analisaram o DNA de 33 mil soldados americanos com mais problemas para dormir que a média da população dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, 40% da população brasileira tem problemas relacionados ao distúrbio do sono. Esse dado é da Organização Mundial da Saúde. Entre as descobertas adicionais, os pesquisadores apontam que existe uma ligação entre a insônia e a diabetes tipo 2. Estudos desse tipo são importantes para o desenvolvimento de novas técnicas de tratamento da insônia. Lembrando que fatores externos como consumir em excesso cafeína e o uso de medicamentos favorecem os distúrbios do sono. Agora a gente vai ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e um ponto, né, bem interessante que a Tânia falou desse consumo da cafeína, principalmente quando é próximo ali ao horário habitual de você ir para a cama para dormir. Se você consome ou faz alguma atividade física ali próximo a esse horário de ir para a cama, deitar para descansar, dificilmente você vai pegar no sono rapidamente, né, doutores? Tem que desacelerar, tem que respeitar esse processo. Isso tem que acontecer todos os dias? Idealmente tem que desacelerar sim, a nossa vida é muito acelerada, é muito corre-corre, e o ideal é que seja todos os dias ou quase todos os dias, exceções podem haver eventualmente, mas a ideia é desacelerar mais ou menos umas 2 horas antes do horário programado, de começar a dormir, que você quer ir para a cama dormir, começar a desacelerar. E o consumo de cafeína em excesso, sim, ele pode atrapalhar o início do sono, ele bloqueia o início do sono, porque ele bloqueia uma região cerebral que começa o sono não REM. Então fica lá bloqueado, ele não consegue iniciar o sono. O consumo excessivo, obviamente. Um consumo em quantidade pequena pode não trazer problema nenhum, mas se consome muito cafeína pode dar insônia.
Além da cafeína, ficar no celular, ou ficar, às vezes, estudando muito, estudar é uma coisa que estimula, ou ficar fazendo atividade física até muito tarde, pode também deixar o cérebro mais ativo e ficar mais difícil para começar a dormir e acabar provocando insônia. Isso são coisas que a gente consegue melhorar com uma coisa chamada higiene do sono. Você tira aquilo que é ruim, coloca aquilo que é bom, que te acalma, às vezes um banho quente para relaxar à noite, tira o que estimula, muito café, muito celular na hora de dormir, televisão, atividade física, e só isso às vezes melhora a insônia, sem necessidade, muitas vezes, de medicação. Eu nunca sofri de insônia, né? Mas assim, tinha uma certa dificuldade para iniciar esse sono e peguei algumas informações, algumas dicas em outras oportunidades que as duas estiveram aqui no nosso programa e essas dicas serviram bastante. A primeira foi tirar o celular da cama, né? Não levar esse celular para a cama porque geralmente toca ou então recebe alguma mensagem. Você querendo ou não, você vai pela curiosidade e pega esse dispositivo e demora ainda mais pegar nesse sono, né? É questão de hábito. Para quem está em casa compreender, tem que mudar esse hábito. Se persistir você mudando o hábito, aí é que se trata de uma insônia. Não é verdade? Não é mais ou menos assim, doutora Cristiane? Exato. Então, assim, a maior parte de nós, né, tem capacidade plena de dormir. A questão é que, em muito pouco tempo, muita coisa aconteceu, muitos novos estímulos foram se agregando à nossa vida e a gente tem aquela sensação de que o dia não dá para fazer as coisas que a gente se programa e acaba encurtando a noite. Aí quer parar de fazer tudo às 10, tudo que está fazendo, e dormir às 10h20. E o cérebro não entendeu isso ainda. Então, é um processo, como a Sandra falou, de desacelerar umas 2 horas antes, necessário. Quanto mais, com mais idade a pessoa tem, mais ela sente o cansaço no dia seguinte. Então, assim, isso é uma necessidade de ordem urgente na vida de todo mundo. Ok, a gente viu uma notícia da internet agora, mas tem muitas outras notícias que circulam na internet. Tem umas que são verdadeiras, que ajudam a você compreender melhor o tema e tratar melhor, né, o seu sono, fazer com que ele seja de qualidade. Mas também tem muitos mitos que podem atrapalhar você compreender melhor esse assunto tão importante. Vamos mostrar aqui algumas telas, vocês vão nos ajudar se é mito ou verdade. A primeira que aparece é a seguinte: dormir pouco engorda? Mito ou verdade? Tem alguma relação do sono com ganhar peso? Tem relação, sim. Na verdade, isso é verdade. Dormir pouco, não só quando você tem insônia. Tem vários trabalhos mostrando que quando o indivíduo dorme menos que 7 horas, nas 24 horas, ele tende a ter uma desregulação dos hormônios que controlam o apetite. Ele diminui o hormônio da saciedade, que faz que a gente parar de sentir fome, e ao mesmo tempo aumenta um hormônio que estimula o apetite. Então ele vai comer mais e ter menos saciedade. Aí acaba aumentando de peso. Isso tem vários trabalhos já mostrando que não só quem tem insônia que dorme pouco, mas se dormir menos de 7 horas e quanto menos dormir, maior a probabilidade de vir a ganhar peso e ficar difícil de perder depois. Se dorme menos que 6, pior, menos que 5, pior ainda. E às vezes a pessoa dorme pouco porque não tem tempo de dormir, negligencia o sono. Não é porque tem insônia, é porque acha que tem coisas mais importantes para fazer e que o sono não é tão importante. Às vezes estuda até muito tarde, chega em casa meia-noite, acorda às 4. Não é nem porque ele tem insônia, é porque ele não tem oportunidade de dormir ou não quer dormir. Essa pessoa que dorme menos de 7 horas já está em risco, teoricamente, de aumentar o peso. Ótima explicação. Vamos aqui a uma próxima tela. Vamos saber se é mito ou verdade que cochilar à tarde pode prejudicar o sono à noite? Prejudica o sono à noite? Aqui é uma afirmação, né? Cochilar à tarde prejudica o sono da noite? Mito ou verdade? O cochilo curto, de até 30 minutos, após o almoço, não teria problema de impactar o sono noturno. Mas dormir à tarde, dormir 2, 3 horas à tarde, com certeza isso tem um impacto negativo no sono da noite. Né? Então há pessoas, inclusive há sociedades, assim, há culturas onde se fazer uma sesta de 30 minutos, 20, 30 minutos, faz parte do padrão da normalidade. Isso restaura a gente e não atrapalharia o sono noturno. Então, isso daí é uma meia verdade. Aí vamos compreender melhor, né? 7 a 8 horas é um indicado, né? Para uma pessoa dormir durante a noite, a gente fala de horas seguidas, né? Sim. Horas seguidas. Aí se a pessoa dormiu 2 horinhas à tarde,
à noite ela só vai conseguir dormir 5 horas, ela vai demorar mais para pegar no sono e dorme 5 horas para completar 5 com 2, 7? Ou não tem esse raciocínio lógico, né, das horas dormidas? O que muda um pouco também é o seguinte, a gente está pensando, quando a gente fala dessas 8 horas seguidas, a gente está pensando numa pessoa com a idade, um adulto jovem. Né? Quando você passa para falar de criança ou de um paciente idoso, isso muda um pouco. O sono do idoso, fisiologicamente, normalmente, ele passa, de vez de ser em bloco, um bloco de 7, 8 horas, ele passa a ser um pouco polifásico. Então, ele tem um sono menor durante a noite e durante o dia ele tem aqueles cochilos. E isso não significa insônia. No idoso, isso faz parte da fisiologia normal. Ótima explicação. Vamos a outro ponto, você compreender melhor também aqui se é verdade ou se é mito que durante o sono o cérebro ele descansa. Isso é muito verdade. Inclusive, uma das funções, grandes funções do sono é fazer o cérebro descansar. É fazer o cérebro descansar de toda a vigília, porque a vigília, estudar, ir para lá e para cá, consome muita energia, o cérebro trabalha muito. Então, à noite, principalmente durante aquele sono profundo, do não REM, as sinapses vão encolher mais ou menos 20%, o cérebro vai trabalhar mais devagar, aí a gente consegue ir limpando, gasta menos energia e vai limpando aquilo que se acumula e que pode ser neurotóxico, né? Ou seja, gerar males para o neurônio. Então, sim, o cérebro descansa, sim, o cérebro faz uma grande faxina no sono profundo, não REM. Tudo isso para melhorar a memória, consolidar o aprendizado da vigília prévia e, principalmente, preparar para você ter um dia excelente depois do sono. Ótima explicação. Próximo ponto, vamos saber se é mito ou verdade, que não é possível compensar a falta de sono durante a semana dormindo mais além no final de semana. Mito ou verdade? Dá para compensar no sábado e no domingo? Não, na verdade, não é uma coisa que se compense. Você não fica com horas em AV, com bônus por não ter dormido e no fim de semana você usa todos os seus bônus. Aquela noite perdida realmente já faz um dano, né? E, inclusive, não é nem bom esse tipo de conduta, porque uma das orientações que a gente faz na higiene do sono é que o paciente tenha mais ou menos o mesmo horário de acordar e de dormir todos os dias, fim de semana incluso. Então, assim, quando ele faz aquela coisa de no sábado e no domingo acordar de meio-dia, ele bagunça muito, né? E aí dá a tão famosa segunda-feira difícil, né, para acordar. Porque simplesmente dá uma bagunçada muito abrupta no relógio biológico da gente. Ok, vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra tela. É mito ou é verdade? Dormir bem é dormir pelo menos 8 horas por noite. O tempo de horas ideal de sono por dia, na verdade, depende da idade do paciente, como o Cristiane já falou. Crianças, obviamente, dormir 8 horas, um bebê recém-nascido é pouquíssimo e anormal. Então, de 7 a 8 horas por noite seria o ideal para um adulto, jovem, saudável. Uma criança, ela dorme mais, bebê dorme às vezes 16, 18 horas nas 24 horas. Uma criança lá com seus 4, 5 anos já dorme menos e é normal ter um cochilo até 2 durante o dia. Então, falando de adultos jovens, que é a população que a gente mais atende, é em torno de 7 a 8 horas, sim. Por que isso? Porque os trabalhos cada vez mais têm mostrado que dormir menos de 7 ou dormir mais de 9, principalmente mais de 8, 9, quanto mais você se afasta para mais ou para menos, começam a acontecer muitos problemas. O paciente tem uma mortalidade maior, ele morre mais de causa cardiovascular. Esse paciente que dorme menos de 7 horas ou mais de 8, 9 horas, ele tende a ter mais diabetes tipo 2, ele tende a ter mais problemas de coração, risco de hipertensão, de infarto. Isso realmente é verdade para o adulto jovem. Isso é fundamental, dormir bem e as horas adequadas. Ok, vamos ver a próxima informação. Mito ou verdade que a insônia aumenta o risco de diversas doenças, como infarto, derrame e diabetes? Foi o que acabamos de explicar, né, Cristiane, doutora? Quer complementar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Isso daí foi exatamente o que a Sandra acabou de falar. Então, tem vários trabalhos que relacionam a insônia. E aí, quando a gente fala insônia, a gente podia abranger um pouco mais aos distúrbios de sono. Né? Toda a privação de sono, menos do que a gente precisa, ou no número certo, mas com a qualidade muito ruim. Daí, por exemplo, a gente pode encaixar aquele exemplo lá do começo daquela paciente que tinha uma apneia do sono e tal. E outros problemas do sono que a gente tem, que são vários, alguns outros distúrbios que fazem com que o sono fique fracionado,
funciona para o cérebro como não dormiu, não chegou naquela meta precisada. Então, isso daí se enquadra a insônia sim, mas a gente pode abranger para esses outros distúrbios do sono. Ok. Próxima tela, outra afirmação, será que é verdade ou é um mito? Se não conseguir dormir, o melhor a se fazer é sair da cama? Será que é verdade? É muito verdade também, não é mito não. A gente recomenda para quem tem insônia crônica não ficar na cama se não estiver dormindo. Nem que ele fique 1 hora ou 2 só na cama. Não está dormindo no horário que deveria, obviamente, a gente recomenda que saia da cama e do quarto. Por mais estranho que possa parecer, o último lugar que você deve ficar esperando o sono chegar, fazendo força para dormir é na cama. Por quê? Porque a médio prazo o nosso cérebro aprende que a cama é um lugar de resolver problema, de ver a agenda do dia seguinte. Ele aprende isso. Às vezes a pessoa está muito sonolenta, cochilando na TV lá na sala e vai para o quarto, aí não consegue dormir. Porque o cérebro aprendeu errado, que é hora de resolver problema, de ver a agenda do dia seguinte, resolver, ficar ruminando os seus problemas ou os dos outros. Então, isso para o cérebro reaprender que a cama é um lugar que se consegue dormir sim, aí a gente tem que reduzir o tempo que está na cama e no quarto para o tempo que está dormindo. Não está, saia do quarto, quando achar que está cansado, sonolento, volta. Consegue dormir ótimo, não consegue, sai novamente. Com o tempo ele vai ficar mais tempo na cama dormindo do que fora. Ok. Próxima tela, outra afirmação, né, para a gente ter uma explicação. Faz mal dormir com plantas dentro do quarto? Para dar um ar, né, mais tranquilo naquele quarto. Faz mal ou não? Até onde eu saiba, eu não tenho nenhum conhecimento que plantas dentro do quarto possa fazer mal, Walter. Não sei se Sandra tem algum... Não, também não vi nenhum nenhuma trabalho, não tem nada complicado, não. Eu já vi muita gente falar que às vezes os especialistas recomendam ter um aquário dentro do quarto para tentar relaxar olhando ali os peixes. Tem algum também a recomendação para isso? Como justamente aquela técnica de relaxamento, que são várias. Música que diminua a velocidade do pensamento. Tem várias estratégias, né? Várias ferramentas que a gente pode utilizar e a história do aquário cabe aí. Ótima explicação. Próximo ponto, olha só. Mito ou verdade? Dormir poucas horas, mas seguidas, é melhor do que dormir a noite toda em intervalos? Mito. Olha, nenhum dos dois é interessante. Dormir poucas horas seguidas, a gente já falou que pode dar uma série de problemas, aumenta a mortalidade, alguns riscos de algumas doenças cardíacas, diabetes. Então não é interessante dormir poucas horas seguidas. O ideal é tentar chegar naquelas 7, 8 horas. Dormir a noite toda em intervalos, pode ser que você tenha um sono muito fragmentado, fique acordando muito à noite. Isso também não é interessante. Uma das grandes causas de você ficar acordando muito à noite é a apneia do sono, como aquela paciente tinha. A apneia grave também aumenta o risco cardiovascular, também aumenta o risco de mortalidade e diabetes. Então, o ideal é dormir seguidamente, com poucos despertares, um ou outro pode ter, mas não ficar acordada no meio da noite e dormir tudo de uma vez só, seria o ideal. Ok, vamos à última tela agora para a gente aprender. A última fala o seguinte: problemas de sono, eles vão embora por conta própria? Mito ou verdade? Então, aí a gente entra naquela situação que a gente já falou antes. Se for um problema pontual, onde está relacionado a um estresse, a uma situação transitória, pode acontecer. Se for um paciente que tem uma apneia de sono por obesidade e ele consegue voltar ao peso normal, isso também pode ser resolvido. Então, alguns vão efetivamente precisar de tratamento medicamentoso ou não. Então, tem pacientes que vão precisar sim, é uma minoria, mas que vão precisar de um auxílio de medicação, mas aí entra tudo, atividade física, higiene do sono, passar por aquela fase, às vezes uma ajuda com a parte da psicoterapia. Então, muita coisa pode ser feita, mas tem uns que são autolimitados sim. Ok, mais uma vez vou pedir licença às convidadas. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar? 991774828 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua pergunta, daqui a pouquinho vamos repassar para as convidadas. Vamos a um rápido intervalo e até já!
E já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui estamos falando sobre insônia. E não há como negar que um dia complicado ele começa mesmo por uma noite mal dormida. E a insônia, né, que é uma situação que pode afetar tanto adultos quanto crianças, pode se apresentar como a demora para adormecer ou ter o sono interrompido. Quando falamos em crianças, cada idade ela pode ter algum fator, né, que interfere ali no sono de uma criança. Então vamos saber mais sobre esses fatores, quais fatores são esses nessa fase da vida, na infância ainda, né? Os pais às vezes colocam o filho para brincar o dia todo, estimulam que aquela criança brinque muito para ficar cansada e logo à noite pegar rapidamente no sono. Às vezes isso funciona, outras vezes não. Como é que a gente compreende isso? É certo colocar essa criança para gastar muita energia durante o dia para que à noite ela tenha um sono tranquilo? Significa que ela vai ter um sono de qualidade ou não? É mais um mito? Não necessariamente. É interessante que uma criança brinque muito, gaste muita energia assim e durma bem. Mas às vezes ela faz tudo isso e não consegue dormir. Geralmente insônia em criança, ela é mais comportamental. E a gente costuma tratar com medicação nas crianças normais, aquela que não tem nenhum problema neurológico. É comportamental e a maioria das vezes é porque a criança faz uma associação do início do sono com alguma coisa. Ouvir uma história que alguém conta, às vezes ficar na cadeira de balanço, no colo da mãe quando é muito pequena, e acaba que o cérebro novamente aprende errado. Aprende que só consegue dormir com uma história, aí conta uma história, não dorme, a criança aí conta mais uma. Acho que todo pai já passou por isso. Agora eu quero um copo d'água, é tudo, na maioria das vezes, comportamental. Então cabe, acho que a mãe e ao pai, principalmente a mãe, ensinar a criança, sem muitos penduricalhos, assim, agora é hora de dormir, tá tudo bem, vou apagar a luz, fica na cama, não precisa ficar ensinando agora mais uma história, duas, ou vamos tomar água, ou vamos ouvir determinada música, ou determinado bichinho de pelúcia, não precisa de tudo isso. Deveria ser uma coisa mais simples, agora é hora de dormir, isso é importante, vamos apagar a luz e dorme. Agora, a criança, às vezes, com algum problema neurológico, algum retardo mental, eles podem ter uma insônia diferente, que aí requer o tratamento com o neuropediatra. Mas criança normal, geralmente, é comportamental. A gente falou, né, que cada faixa etária tem alguns fatores, porque a criança ela não está muito exposta ao estresse. Alguns estão, né, e a gente pode compreender que um dos fatores que podem desencadear essa insônia. Mas quais outros fatores nessa faixa etária que podem desencadear essa insônia? Então, complementando o que Sandra falou, infelizmente as nossas crianças hoje em dia também estão expostas a excesso de estímulo, tanto de estímulo de informação, como de estímulo de tecnologia. Então você vê crianças pequenas ainda, 2, 3 aninhos, no celular, no tablet, às vezes elas ficam até de noite, até dormir, né? E isso com certeza atrasa, retarda o início e faz com que o sono deles seja mais superficial e consequentemente mais fragmentado. Então isso é uma coisa que a gente às vezes acaba fazendo errado, a gente tem visto bastante isso. Às vezes os pais chegam tarde em casa porque estão trabalhando, estão na universidade, e aí as crianças esperam os pais chegarem para dormir, e passaram o dia todo sem eles. Também é uma das causas comuns. E puxando o gancho aí para a minha especialidade mais diretamente, tem muitas crianças com problemas de sono relacionados à questão respiratória. Isso na criança é muito forte. Então aquela criança que tem problema de obstrução, de respiração por adenoide, por amígdala grande, por rinite, isso é muito comum e faz com que ela interrompa bastante o sono, e às vezes ela acorda 7, 8 vezes para ir para o quarto dos pais, e os pais ficam cansados, é claro, e quando vão ver, essas crianças têm um problema respiratório. Então em criança pequena, claro, que não está exposto a tanto excesso de estímulo, que isso é um trabalho dos pais tentar diminuir. Se ela acorda muito, a gente tem que ficar sempre prestando atenção se ela não tem nenhuma questão respiratória envolvida. Agora a gente tem outra tela aqui, né, para ilustrar ainda mais o nosso bate-papo. Estamos repassando dicas, essa é a intenção do programa, esclarecer a você que está em casa sobre a insônia, o que é que você deve fazer para ter uma boa noite de sono. A gente já explicou alguns desses tópicos no decorrer do programa. Tem ali a questão da rotina, né, que é um ponto muito importante. Dormir e acordar sempre no mesmo horário. Eu já ouvi
A doutora, não sei se foi a doutora Sandra que falou sobre essa questão da rotina, não foi, doutora? Isso, de criar essa rotina. É possível sim criar essa rotina? É possível, é importante, uma coisa que a gente recomenda para todo mundo, principalmente para quem tem insônia, sempre tentar dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, para que o relógio biológico fique mais robusto e funcionando, entendendo melhor o que você está fazendo. Independente de ter dormido muito pouco, ou mais para frente com o tratamento vai melhorando o tempo de sono, mas sempre acordar no mesmo horário, sendo feriado, fim de semana, tendo que trabalhar ou não, isso é importante. Uhum. O segundo tópico, doutora Cristiane, refeições leves, né? Fazer refeições leves à noite. Próximo horário de dormir. Próximo horário de dormir, evitar refeição pesada, evitar muita refeição à base de proteína, onde você tem um processo de digestão mais lentificado. E aí sempre lembrar que as comidas mais pesadas, com muita gordura e tal, além disso, podem causar algum grau de refluxo, que também atrapalha a qualidade do sono. Então isso é importante. Perto de dormir, a gente recomenda umas 2 horas antes, no máximo, tentar fazer refeição leve, deixar para comer comidas mais pesadas, assim, se for o caso, durante o dia, onde a gente está em atividade. Uhum. Outro ponto, tomar um banho morno, né? Vai ajudar nesse desacelerar, né, essa pessoa. Acho que a gente já tinha falado. Pode ser uma rotina também, rotinas à noite, começar a tirar aquilo que te estimula e colocar coisas que possam te relaxar. O banho morno, se o indivíduo se sentir relaxado, pode fazer, não tem problema nenhum. É interessante que ele vai ficar mais calmo. A gente não usa só isso como tratamento, mas dentro de um conjunto de rotina ele pode ser interessante. Uhum. E o próximo tópico, né, sobre a cama. É importante que você deite numa cama confortável e utilize ali cobertas adequadas ao clima. A qualidade desse colchão também tem que ser levada em consideração. Bastante, do colchão e mais ainda também da altura do travesseiro. Então isso é uma coisa que faz uma diferença. Você não pode ter uma hiperextensão da coluna cervical, ela não pode ficar fora do eixo do quadril. Então a posição lateral seria realmente a melhor posição, principalmente do lado esquerdo. Então isso daí tem uma importância. O colchão que seja adequado ao seu peso, né? Então tem colchões que ficam fazendo muito como se fosse uma curva para baixo, e isso dá muito desconforto e a pessoa inconscientemente durante a noite fica procurando posição, o que também fragmenta o sono dela. Colchão de mola, sem mola, o que é que determina isso, né? Mais gosto pessoal ou isso também tem uma certa influência? Deixando-se em conta as questões ortopédicas, porque tem pacientes que têm questões específicas, né? Que precisam de uma densidade de colchão maior, porque tem algum problema. Os colchões desse de espuma injetado são os mais ditos que abrangem a maior parte das pessoas, né? De acordo com o seu peso. Então ele tem as densidades de acordo mais ou menos com as faixas de peso. Ok, nesse tópico a gente falou, né, do excesso de cafeína, que é prejudicial. Bebida alcoólica também vai atrapalhar a qualidade desse sono. Foi um ponto que a gente ainda não tocou nesse programa, né? Sobre bebida alcoólica. Se existir esse consumo, vai atrapalhar a qualidade do sono. Álcool não faz bem para cérebro, não faz bem para o sono. Beber em pequenas quantidades, muita gente sabe que dá sono, mas ele pode até começar a dormir mais rapidamente, mas como o álcool é metabolizado muito rapidamente, ainda naquela mesma noite de sono, ele vai já não ter o efeito do álcool e vai ter um sono mais leve, mais fragmentado, vai acordar mal. Pode até ficar um pouco mais sonolento no começo, mas vai dormir mal do meio da noite para frente. E o alcoólatra crônico, aquele que bebe todos os dias, realmente o alcoólatra, ele dorme mal. Assim, tem um sono mais fragmentado, mais leve, não é interessante, faz mal sim. O outro tópico que a gente falou da atividade física ou outras atividades antes de dormir, né? Atividades que exijam ali concentração, você tem que fazer pelo menos 1 hora antes de dormir, parar aquela atividade, né, de concentração. Mas eu queria frisar esse último tópico que é muito interessante. Se mesmo com a adoção de bons hábitos, a insônia ela persistir, a pessoa deve procurar o quanto breve, né, o quanto antes essa ajuda médica. Esse tópico aqui é muito importante. Você tenta fazer tudo que a gente repassou de dicas. Se persistir, se você no outro dia continuar sentindo as mesmas coisas, né? É interessante e já é a hora de você procurar um especialista. Primeiro você muda o hábito, né? Mais ou menos assim, né, doutora Cristiane? Isso. Só voltando aqui para uma coisa que eu acho que ficou passado. Quando a gente fala em cafeína, em estímulo, a gente fala cafeína. Os pacientes geralmente entendem que é café.
Então, assim, a gente vê principalmente nos mais jovens que fazem muita atividade física, o uso excessivo de energético. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu tenho visto bastante. Pessoas que, para melhorar o desempenho físico, acabam usando bastante energético, para conseguir fazer um treino melhor. E muitos pacientes estão tendo problema de sono, eles não associam que isso é uma bebida com cafeína. Às vezes chá preto, chá mate, chá verde, que as pessoas usam para emagrecer, também são bebidas com cafeína. Refrigerantes à base de cola também são bebidas com cafeína. Então isso é uma coisa que eu falo, cafeína, às vezes a pessoa acha que é só café. E isso daí que você frisou é muito importante. Então, a grosso modo, todo mundo, com tanto de informação que tem em mídia, tem essas dicas do que você faz. Você não precisa procurar um médico a princípio, você já vai tirando os seus excessos, tentando se corrigir, e em algumas pessoas isso não vai melhorar. E aí esse percentual de pessoas que precisam realmente de uma ajuda especializada. Ótima explicação, vamos agora responder as dúvidas. Tem muita gente participando, muita gente interagindo, eu vou começar a repassar essas perguntas. A primeira pergunta, a pessoa não quis se identificar, mas fala que tem insônia há 19 anos e sempre usou medicação. A pessoa fala que desenvolveu também a depressão e a síndrome de Burnout. Ela fala que trabalha com a memória e sofre muito com essa situação de estresse. Ela acredita que deveria ser dado no serviço público mais atenção a tais situações. Às vezes estou trabalhando e sem qualquer entusiasmo, já tentei até me afastar, mas o quadro ele não é visto com tanta seriedade. É o depoimento aqui de um telespectador que a gente poderia... Vocês concordam, né, que o serviço público não tem dado muita atenção ou não tem dado a atenção que deveria dar a esses problemas relacionados ao sono, né, e à insônia? A gente acha que ainda tem poucos serviços públicos aqui que tratam especificamente e somente de distúrbios do sono. Mas muitas vezes, assim, até o médico, o clínico geral, que está lá na frente, no posto de saúde, às vezes realmente pode não dar muita atenção. Mas tem hoje, já tem mais, cada vez mais aqui em Recife, serviços do SUS que tratam de sono. E às vezes não é tão complicado assim chegar. Realmente o sono tem sido negligenciado. Muitos, às vezes, profissionais de saúde não têm a informação de que dormir mal pode dar tantos problemas físicos, outros e emocionais. Depressão, ela diz que está deprimida. A depressão, ela pode vir antes da insônia e causar insônia, como o contrário, a pessoa tem insônia há tantos anos que fica deprimida. Então, essa paciente, e está tomando medicação e não melhora, ela tem que ser organizada, tem que ser orientada a fazer a higiene do sono, porque às vezes talvez ela não saiba, fazer a higiene do sono, ir para uma psicoterapia, ela acho que precisa de uma conversa com um médico especialista em sono, para rever as medicações, tentar tirar as medicações. Às vezes, eu tenho um paciente no ambulatório que estava tomando 5 medicações para dormir e não dormia nada. A gente tem que organizar isso. A gente apresentou aqui no começo do programa as nossas convidadas, falamos que a doutora Cristiane Marcela, ela é otorrinolaringologista, especialista em sono, e ela também é responsável pelo ambulatório de distúrbios respiratórios do sono. Quem está em casa queria saber, né? Como é que funciona esse ambulatório? A gente falou também que é no Hospital Agamenon Magalhães, qualquer pessoa pode chegar no ambulatório e vai ter que tipo de assistência, doutora? Como o serviço é mais focado em doenças respiratórias lá, né? Então, geralmente os pacientes chegam ao meu ambulatório por encaminhamento de colegas, eles passam geralmente por um clínico ou por um otorrino da forma geral, e quando eles detectam que há um problema de sono, quando o paciente fala isso, eles acabam encaminhando, fazendo um encaminhamento para o meu ambulatório, e aí a gente vai fazer as investigações de exame físico, de exame de imagem de endoscopia e às vezes até a solicitação da polissonografia, que é um exame que a gente vai quantificar e objetivar os distúrbios do sono, principalmente os respiratórios. A gente também apresentou a doutora Sandra Martinez como neurologista, especialista em sono e responsável pelo ambulatório de distúrbios do sono do HR. E o trabalho lá no HR, como é que ele é desenvolvido? Nós temos já há alguns anos lá um ambulatório de problemas de sono. Todas as quintas-feiras a gente começa por volta do 12h30, passa a tarde lá atendendo. A gente recebe tanto encaminhamento de colegas que acham que o paciente precisa de alguma avaliação, quanto eu tenho tentado marcar as demandas espontâneas também. Se o paciente for lá nas quintas-feiras, não necessariamente vai ser atendido no mesmo dia, mas a gente consegue agendar
por uma data próxima para tentar estudar. Eu vejo muito insônia, sono demais, sono de menos, tudo isso a gente tenta organizar. É um ambulatório didático, como o da Cristiane também é, então a gente ensina residente, então assim, é um cuidado grande, é bem interessante. Ok. Temos aqui a participação agora do Guilherme, ele que é de Piedade, ele gostaria de saber o seguinte: dormir em excesso pode causar algum problema? Dormir em excesso. O que seria esse excesso? A gente fica tentando imaginar o excesso do Guilherme. Talvez o Guilherme esteja dormindo o normal e esteja achando muito porque está perdendo tempo. Mas, enfim, considerando que ele está dormindo mais do que as 8 horas, né? Existem o que a gente chama de dormidores longos, que são pessoas que têm, fisiologicamente, pela genética, uma tendência a precisar de mais horas de sono. Mas existem algumas doenças que são relacionadas ao aumento de sono. Um exemplo bem comum é a questão do hipotireoidismo. Então, assim, eu acho que essa pessoa que está dormindo demais, será que ele está dormindo bem? Por exemplo, um paciente que tem apneia do sono, como ele está dormindo mal, fragmentando o sono, ele precisa de mais horas. Então, ele tem que fazer uma investigação. Se esse sono grande que ele está tendo, longo, está sendo adequado, por isso que está tendo que ser mais horas, será que tem alguma doença por trás disso? Então, é um paciente que precisa ser visto, ser avaliado. Ok, temos a participação agora da Tânia, ela que mora no bairro da Boa Vista. Ela gostaria de saber mais sobre a melatonina. Ela fala que tem problema de insônia crônico e ela não consegue dormir à noite, tem um filho com necessidades especiais e minha tensão ali do dia a dia, ela é muito grande. Ela já tomou a melatonina manipulada, importada, mas nada foi resolvido. A melatonina está na moda. Ela está sendo usada para uma série de coisas, até para anti-envelhecimento. Tem muito dermatologista prescrevendo para a mulherada não ter ruga. A melatonina ela é importante para organizar o cérebro, para começar o período de sono, ela não mantém o sono. Nos protocolos recentes de tratamento de insônia crônica, a melatonina não é recomendada, porque ela não melhora de uma maneira geral a insônia crônica. A medicina nunca é 100%, alguns até podem melhorar, mas não é recomendado para tratar insônia crônica. Às vezes para melhorar o início do sono, mas para uma insônia de manutenção ela não costuma melhorar. O problema dela maior, eu acho que ela não consegue dormir bem à noite, porque ela é uma cuidadora, ela tem uma criança com necessidade especial, aí ela deve ter um sono fragmentado, ou quando consegue dormir deve estar sempre atenta para se a criança acorda e tentar ajudar. Então isso aí é complicado, a gente sabe que cuidador dorme mal. A melatonina não é indicada para tratamento de insônia crônica, ela teria que tentar, talvez ter ajuda, dividir esse cuidado com alguém para poder ter umas noites melhores dormidas, né? Uhum. Ok, tem aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se é verdade que o idoso dorme menos. A gente falou sobre isso. Já falamos sobre isso, é aquela coisa, tem uma mudança do padrão do sono. Ela queria saber também se esses colchões que são ligados na energia, eles fazem bem à saúde? Do ponto de vista de sono, não tem nada na literatura que comprove que isso melhore ou altere a qualidade de sono. Então, se a pessoa se sente melhor, não vejo nenhum problema em usar. Mas eu não tenho... Não tem nenhum dado, não tem nenhuma evidência de medicina do sono, não, dizendo que faz alguma diferença. Então, é indiferente. Só voltando à história do idoso, isso é importante porque muitas vezes o paciente idoso ou a família chega trazendo, dizendo, ele tem insônia. Porque ele não está dormindo no horário que as outras pessoas estão. E, na verdade, ele não tem insônia. Ele só está dentro da fase do sono que tem a ver com a idade dele. E a gente tem que explicar para ele ou para a família que realmente o sono do idoso é fragmentado. Ok. Tem agora a participação do Whindersson Souza. Ele tem 30 anos, mora aqui no Recife. E ele fala que trabalha todos os dias à noite. Ele diz que está tendo um pico de estresse. Já 4 vezes ele teve um surto de fúria. Isto pode estar relacionado com o meu sono, pois às vezes só durmo 4 horas por dia? Pode, ele está dormindo bem menos do que a gente recomenda para um adulto jovem da idade dele. Isso pode dar instabilidade emocional, pode dar alteração do humor, pode deixar o paciente mais ansioso, eventualmente mais agressivo, muitas vezes deprimido. O trabalho em turno é um problema, né? Porque ele tem que estar acordado, ou se eventualmente ele pode dormir algumas horas, ele tem que estar de prontidão para ser chamado e trabalhar e fazer alguma coisa durante a noite. O trabalho em turno, ele tende a prejudicar muito o sono, ele pode piorar a mortalidade. Mulheres sofrem mais com trabalho em turnos noturnos do que homens.
Aí, às vezes, talvez o ideal, se ele pudesse, seria deixar de trabalhar em turno para tentar ter um sono melhor. Não podendo fazer isso, porque às vezes ele precisa do emprego, não tem como mudar. Seria ideal, quando ele saísse do trabalho, colocar aqueles bloqueadores de luz, pode ser um óculos laranja, porque a cor laranja bloqueia essa luz, tanto artificial quanto solar, que estimula o cérebro a ficar acordado, para tentar ir relaxando quando chega em casa, para ver se tem um sono melhor. Vou pedir licença mais uma vez às convidadas, vamos a um rápido intervalo, 991774828, ainda há tempo de você mandar sua dúvida. No próximo bloco vamos ler ao vivo e responder ao seu questionamento. Vamos a uma rápida pausa e daqui a pouco a gente volta. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às vagas que vamos conferir a partir deste momento. Olha só. Tem 2 vagas para arrumador no serviço doméstico, ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário. 2 vagas para arrumador no serviço doméstico. Vamos conferir mais vagas, agora tem 45 vagas para atendente de lanchonete, ensino médio completo é a exigência, experiência não exigida, R$1.100 é o salário. 45 vagas para atendente de lanchonete. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. 5 vagas agora para auxiliar de almoxarifado. 5 vagas, ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário é de R$954. E a gente lembra que essas 5 vagas são exclusivas para pessoa com deficiência. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação, mais uma vez desejo a você boa sorte! E agora a gente segue aqui para responder mais dúvidas. Muita gente mandou perguntas através do WhatsApp e também através da nossa linha interativa. E a gente vai conferir aqui de quem é a primeira pergunta da linha interativa. Aldeci Santos, de Salgadinho, em Olinda, tem 70 anos e ela fala o seguinte: moro sozinha e acredito que durmo demais. Faço minhas atividades normalmente porque tenho tanto sono. Durante o dia fico com uma moleza no corpo, isso é uma consequência de dormir em excesso? Aldeci, de Salgadinho, tem 70 anos. Ela está dormindo muito, ela já tem 70 anos, aí vale a pena investigar o que é que tem por trás desse sono dela. Tanto fazer alguns exames de sangue para ver se a parte metabólica está ok, afastar um hipotiroidismo. Estando tudo normal, partir para a investigação de uma doença do sono. Acho que valeria a pena conversar com o médico do sono, muito provavelmente fazer uma polissonografia, gravar esse sono. A gente sabe que o idoso tende a ter mais apneia durante o sono do que o paciente jovem, e isso às vezes o paciente dorme o tempo suficiente à noite, mas ele dorme mal, porque ele acorda muito. Aí durante o dia fica extremamente sonolento, cochilando pelos cantos, e como a doutora Daniele lá no começo falou, a apneia tem tratamento. Em sendo a apneia é uma possibilidade concreta, tem tratamento, ela melhora. Tem doenças neurológicas que dão muito sono, mas geralmente não começam nessa faixa etária, começam em pacientes mais jovens. Eu acho que ela tem que afastar a priori a apneia do sono e alguma coisa metabólica, ver função de tireoide, ver se está tudo bem com os exames de sangue. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos a próxima dúvida. Andréia Valéria, de Igaraçu, tem 39 anos e fala o seguinte: tenho insônia e algumas vezes fico sem dormir. Estou acima do peso. Isto tem relação com a minha falta de sono? Tenho 1,69 m e peso 120 kg. Tenho hipertensão e me estresso muito durante o dia. Andréia Valéria, de Igaraçu, tem 39 anos.
Então, assim, talvez a Andrea esteja aí com alguns probleminhas, pelo que ela conta, que podem realmente atrapalhar a qualidade do sono. Né? A questão do sobrepeso, que já foi citada, isso aumenta bastante a chance dela estar tendo algum distúrbio respiratório do sono, ronco ou algum grau de apneia, leve, moderada, severa. E isso faz com que o sono fique, embora o paciente durma, mas aquela percepção de não foi um sono reparador. E aí uma outra coisa bem importante que ela fala e pontua, que essa hipertensão já pode ser por conta desse sobrepeso, né? E se estressa muito durante o dia. Então, será que ela está dormindo direito nessas horas dela? E esse estresse, será que não está contribuindo para essa insônia que ela fala que algumas vezes fica sem dormir? Então, me parece que ela tem uma insônia mais pontual, não seria uma insônia crônica. Talvez seja muito relacionada à forma aí que ela está gerindo essa questão do estresse, das demandas da vida, né? Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Carlos Roberto, da Imbiribeira, tem 62 anos. Ele diz também que tem insônia e toma remédios para dormir. O que é que eu devo fazer para resolver esse problema? Esse paciente deve procurar ajuda médica. Sim, porque ele, pelo que eu entendi aí, ele toma remédio para dormir e ainda tem insônia. Então a gente teria que ver, tentar até reduzir a quantidade de medicação, eventualmente alguma medicação mais específica que tem protocolo de tratamento de insônia. Lembrar que muitos pacientes chegam usando aqueles tarja pretas, né, da família dos benzodiazepínicos, que é muito ruim. Pouquíssimos deles são recomendados para tratar alguma insônia mais de manutenção pelos protocolos atuais. Esses mais comuns prescritos aqui, eles não entram em nenhum protocolo de tratamento de insônia, então a gente deve ver se ele está usando. Tem que tentar tirar o que não pode ser feito, eventualmente alguma medicação mais interessante, mais específica para insônia, e ensinar, se é que ele já não sabe, aquilo que a gente acabou de falar, de higiene do sono. Lembrando também que ele tem 62 anos e no idoso, esses benzodiazepínicos, esses faixa pretas, eles são contraindicados atualmente. Por quê? Porque eles aumentam o risco de demência, aumentam o risco de problema de memória, aumentam o risco de queda no meio da noite. O idoso tende a ir mais no banheiro e se toma um benzodiazepínico, ele pode cair, aumenta o risco de fratura de fêmur, de quadril, aí ele vai ter cada vez mais problema, nem dorme e aí vai ter outros problemas. Então, acho que ele precisa sentar com um profissional médico para entender melhor a história, para poder ajudar. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação, a próxima pergunta, né, do Jonas Galdinho, ele que é de Igaraçu, tem 58 anos. O Jonas pergunta o seguinte: minha esposa, ela dorme com os cachorros no quarto. Isso pode fazer mal para a saúde ou para a qualidade do sono? Animais dentro do quarto, no caso cachorros. E aí a gente pode levantar dois aspectos, né? Se alguém aí tiver algum problema de atopia, de alergia respiratória, não seria uma coisa boa para qualquer pessoa que esteja no quarto, né? Então, isso tendo problema respiratório. Não tendo esse tipo de problema respiratório, a gente pode pensar que a questão do cachorro pode superficializar e fragmentar, sim, o sono. Então, a gente tem que tentar. Se a pessoa dorme bem, diz, não, eu durmo bem, está tranquilo, nenhum problema. Mas se é uma pessoa que já tem tendência para insônia, qualquer sinal de alerta para ele é o suficiente para ele superficializar o sono. Então, às vezes, um ar-condicionado barulhento, ou às vezes alguém que bate uma porta, uma luzinha de stand-by, um quarto com uma cortina que é clarinho e deixa a transparência passada da luz. Então, tem que ver esses dois aspectos, tanto a parte respiratória por si, como a parte da fragmentação do sono pelo estímulo do animal. Vamos ver de quem é a próxima participação. Temos outra pergunta. A Marinete Gomes, de Abreu e Lima, pergunta o seguinte: meu esposo dorme bem, não tem insônia, mas ele ronca muito. Por que ele ronca tanto? Ela queria saber. Ela fala que ela tem insônia, mas não ronca tanto quanto o marido. Por que isso acontece? A dúvida da Marinete Gomes. A frase, acho que se auto-explica. Ele é homem, ronca muito, ela é mulher, ronca menos. A gente sabe que homem ronca mais. Homem tem mais apneia do que mulher, é bem mais comum em homem, até a menopausa. Depois que a mulher entra na menopausa, tende a ficar mais ou menos igual. Então, ele ronca muito, pelo fato de ser homem, já é um fator de risco. Outros fatores, obesidade, ou estar sobrepeso, acima do peso. Eventualmente, se ele tomar algumas medicações para dormir, podem piorar o ronco, esses faixa pretas.
Daí a gente tem que ver, o fato dele ser homem, talvez obeso, justifica tanto ronco. Aí ele tem que investigar e tratar. Ok, próxima pergunta, temos outra participação, agora de quem é a dúvida da Helena Araújo, ela que é de Olinda, tem 53 anos, ela fala o seguinte: minha mãe tem insônia e toma muitos medicamentos para outros problemas de saúde, como hipertensão e diabetes. Hoje ela está tomando remédio para dormir. O que é que podemos fazer para mudar essa situação? Quando ela não toma esse remédio para dormir, ela fica estressada e nervosa. Então assim, pela colocação, ela tem um problema de sono já de longa data, usa várias outras medicações, né, e está usando a medicação para dormir. Agora, que tipo de remédio será esse que ela está tomando para dormir? Então, talvez não seja a medicação mais adequada, se for o caso dela precisar de uma medicação para dormir, muitos pacientes às vezes realmente precisam. E aí ele fala que quando não toma remédio, ela fica estressada e nervosa. Se a gente considerar que ela está tomando uma medicação desses benzodiazepínicos, esses remédios que não são efetivos para a insônia, eles deixam o paciente mais sedado e por isso ele dorme, então talvez ela já esteja com um problema de dependência a essa medicação. E aí se você naquele dia não toma aquela medicação, você subitamente para a medicação, a pessoa tem uma crise de abstinência. E na crise da abstinência a pessoa fica nervosa, irritada, porque parou, de repente, uma medicação que já estava ali funcionando no seu sistema nervoso central, atuando diariamente. Então isso tem que ser visto, não pode ser parado de vez, tem que ser visto junto de um profissional de sono, fazer um desmame, uma retirada lenta e gradual dessa medicação e uma troca, se for o caso, por uma medicação mais adequada. Ótima explicação, vamos ver de quem é a próxima participação. A pessoa não quis se identificar e fala o seguinte: durmo mais de dia do que à noite. O que é que eu devo fazer para conseguir dormir? Ela fala que teve que trazer móveis do quarto para a sala. Interessante esse depoimento, né? A pessoa diz que dorme mais de dia do que à noite. O que é que deve fazer? Para conseguir dormir, teve que trazer os móveis do quarto para a sala. Eu acho que ela tem que começar com uma higiene do sono. Aquilo que a gente falou, deve estar fazendo algumas coisas erradas. Ela tem que tentar dormir no quarto. Eu acho que levar os móveis do quarto para a sala não é interessante. Deixa os móveis no quarto mesmo. E tentar tentar dormir no quarto. Se não estiver conseguindo, sai da sala, pode ler, não estudar, ler, ouvir música, fazer uma atividade mais relaxante. Quando ela achar que está cansada, vai para o quarto. Valeria a pena uma psicoterapia com um psicólogo para ajudar no tratamento da insônia, eventualmente alguma medicação para ela tentar dormir melhor dentro do quarto, depois a gente tira, usa a curto prazo, mas assim, melhorar muito a higiene do sono. Ela não dorme no quarto, mas levou tudo para a sala, isso não é interessante. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. É da Célia de Souza de Camaragibe, tem 66 anos, ela fala que tem insônia desde a adolescência, porque meu pai tinha problemas mentais e não conseguia dormir à noite. O cardiologista, ele passou essa medicação, né, bromazepam, para tratar uma angina. Ele disse também que iria me ajudar a dormir essa medicação. Gostaria de saber se esse remédio provoca esquecimento. Então, é basicamente isso que a gente falou da outra vez. Então, essa medicação é uma medicação benzodiazepínica, né, e que se usa às vezes por outros motivos, particularmente para tratamento, em alguns casos, de ansiedade, e que ele pode dar esse efeito indireto da sonolência. Mas, infelizmente, a médio e longo prazo causa, sim, alterações cognitivas de memória. Então, talvez não seja a melhor opção de medicação para ela estar tomando. Ela está com 66 anos, se eu não me engano, né? Então, o uso, e pelo que eu entendo, ela deve tomar já há bastante tempo, né? Então, isso teria que ser revisto, passado com um neurologista, um médico de sono. Há mais de 10 anos ela falou. Pois. Então, para ver se consegue tentar mudar essa história com outra medicação que não tenha tanto prejuízo. Okay, só complementando rapidamente, a Sociedade Americana de Geriatria hoje, ela não recomenda, aliás, contraindica qualquer benzodiazepínico para o idoso, porque risco de esquecimento, de demência, de queda, de fratura. Então, a Sociedade Americana de Geriatria contraindica. Então, acho que ela tem que tentar procurar um médico para ver se consegue retirar. Agora a dúvida é do Josué, ele fala o seguinte: tem constipação crônica e o intestino ele fica muito preso, né? Ele fala também que
ele fica muito pensativo, tem insônia, às vezes vê o dia clarear, né? Não consegue dormir. Que médico eu devo procurar nesse meu caso? Primeiro tem que tratar essa constipação e depois procurar um especialista em sono. Qual a orientação que vocês poderiam me repassar? É o Josué, que sofre de constipação crônica e diz que fica muito pensativo, tem insônia e não consegue dormir. A gente já falou, ficar no quarto sem estar dormindo, pensando qualquer coisa, coisa boa, coisa ruim, só é um fator que na verdade prejudica a insônia, ele perpetua a insônia, ela vai durar mais, vai ser mais difícil de ir embora se ele tiver esse tipo de conduta que é inadequada, de ficar pensando na cama. Então a gente recomenda que ele não fique na cama pensando, se ele não consegue dormir depois que deita após uns 20 minutos, meia hora, ele saia do quarto. Isso já é uma terapia comportamental, acho que ele precisa de uma terapia comportamental orientada, eu acho que idealmente por um médico do sono, para depois encaminhá-lo para uma psicoterapia. A gente já orienta mudanças de comportamento e terapias comportamentais no ambulatório, no consultório, e qualquer doença crônica pode piorar o sono. Constipação é uma delas, pode piorar, deixar mais difícil. Qualquer doença crônica, doença do coração, asma crônica, rinite, tudo isso atrapalha o sono. Então, tratar a doença crônica e evitar, eu já tinha dito antes, o quarto é o último lugar que a gente deve ficar esperando o sono chegar. Não pode, a insônia vai acabar durando cada vez mais. Bom, última pergunta, a Eliane Leal participa na nossa fanpage, queria saber os hospitais que as convidadas elas atendem. A gente pode repetir, doutora Sandra? No Hospital da Restauração, no ambulatório, todas as quintas-feiras a partir do 12:30. Doutora Cristiane? Hospital Agamenon Magalhães, meu ambulatório também é a partir do meio-dia, meio-dia e meia. Existem alguns outros serviços no estado, né? O Hospital Otávio de Freitas também tem esse atendimento, o Hospital das Clínicas também tem. Então tem essa gama de locais para serem procurados. Ok, a gente fez aqui no começo do programa uma pergunta, que foi a nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você sofre com insônia? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram, 75% falaram que sim, que sofrem com insônia. Das pessoas que ligaram e responderam aqui a nossa enquete, 25% responderam que não. Se você já sabe que tem insônia, então é bom você buscar esse tratamento o quanto antes, porque tem tratamento e também tem cura. Queria agradecer desde já aqui a participação das convidadas, estamos na reta final, dizer que foi um prazer recebê-las aqui mais uma vez no programa. Doutora Sandra Martinez, neurologista, especialista em sono, muito obrigado pela participação. Considerações finais agora, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, porque estar orientando a população é sempre muito importante. Eu acho que tem que ficar claro que o sono é um pilar muito importante da saúde, juntamente com uma boa alimentação, atividade física, e agora a população tem que aprender que o sono também. Dormir bem é tão importante e insônia é tão prevalente que nós duas e outros médicos, a gente está organizando um simpósio aqui em Recife só de insônia, para falar só disso, para médicos, para esclarecer médicos, para trazer as novidades de tratamento, que tem muitas, provavelmente para o segundo semestre do ano que vem. Aí a gente avisa vocês. A gente faz o convite para voltar o tema aqui, né, no programa. A gente agradece mais uma Obrigada. vez, doutora. Doutora Cristiane Marcela também, ela é especialista em sono e é otorrinolaringologista. Doutora, obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Agradeço eu pela mais uma oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Acho que é um trabalho muito que tem muito ganho para a população, que consegue assistir e tirar muitas dúvidas. O sono, como Sandra falou, é muito importante. Semana passada foi a Semana Mundial do Sono, né? Na sexta-feira foi o dia 16, o Dia Mundial do Sono. Para você ver, a coisa toma uma importância tão grande que está se dedicando uma semana em todo mundo a relatos, a conversar, a desmistificar e a informar a população sobre os problemas relacionados ao sono. Mais uma vez, muito obrigado às convidadas. Voltem mais vezes. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A semana só está começando, né? Temos uma semana de debates aqui na Rede Brasil, canal 14.1, 9h30 da manhã e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!